A gente já sabe o quanto o agronegócio é importante para Minas Gerais, é importante para o Brasil. Mas como que isso se traduz em números no que diz respeito ao desenvolvimento das regiões? Um estudo da Fundação João Pinheiro foi apresentado, inclusive, na semana passada, fazendo uma análise disso que eu estou falando agora, da força do agronegócio. E a força do agro, em números, é o que a gente fala agora no AgroB. Que bom! Mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, no Claro 9 Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária. E hoje a gente vai dar um pulo lá na Fundação João Pinheiro para conversar com a pesquisadora da FGP, da FJP, Carla Aguiar. Olá, Carla, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Satisfação recebê-la pela primeira vez. É um prazer, a satisfação é minha poder compartilhar com vocês esse estudo, né, o trabalho que a Fundação João Pinheiro está desenvolvendo, analisando a cadeia produtiva do agronegócio. E a gente, para começar esse papo, eu queria até te perguntar já para a gente deixar bem claro, para quem não é do agro, para quem está chegando aqui, está mudando de canal, o que é a cadeia produtiva do agronegócio mineiro? A cadeia produtiva do agronegócio, ela compreende todas as atividades que estão relacionadas à agropecuária. Então, não é apenas, né, a agricultura, pecuária e a silvicultura com exploração florestal, mas desde o abastecimento de insumos para essas atividades até a transformação industrial que se faz dos produtos da agro e também a distribuição e comercialização desses produtos. Então, a gente tem o que se chama, né, a parte a montante dessa cadeia, onde nós temos exatamente os fornecedores de insumos, tanto agrícolas quanto industriais, né? E, por exemplo, o milho sendo insumo para a própria pecuária na alimentação, como os adubos, os fertilizantes, que são produtos industriais, mas que são insumos para a produção agrícola, até máquinas e equipamentos, a gente considera na hora de observar a cadeia produtiva do agronegócio. E a jusante, nós teríamos aí a parte de processamento com a agroindústria, por exemplo, né? A parte de produção de alimentos estaria a jusante e também a parte de distribuição e comercialização desses produtos que são derivados aí da agropecuária. Isso seria a nossa cadeia produtiva do agronegócio. Pois é, e a pergunta ela é muito importante, né? Porque o agro é tão gigantesco, né, Carla, que a gente acaba agregando outros setores na cadeia porque eles fazem jus de estarem ali, né? Exatamente isso, porque eles estão associados a essa atividade agropecuária, né? Ou seja, essa atividade que nós chamamos de núcleo da cadeia. Para você ter Uhum. uma ideia, em termos ajusantes, né? Ou seja, a parte da agroindústria, são 11 indústrias que utilizam como base os produtos da agropecuária. Então, por exemplo, o refino do açúcar, a parte de biocombustível, laticínios, fabricação de madeira, papel e celulose, a própria parte, né, de têxteis que utiliza aí o algodão como uma base, um insumo. Então, são todas indústrias que estão associadas a essa cadeia produtiva. Pois é, e aí a gente daqui a pouco, você que está chegando agora, está interessado por esse assunto da cadeia produtiva, a gente vai dar aquela coisa que você só vê aqui no nosso AgroB, em termos de agronegócio, de agricultura. A gente vai detalhar essa pesquisa com a Carla, que é responsável por esse estudo, muito legal. Mas enquanto a gente não chega e dá tempo de você chamar aí o seu amigo para participar aqui também, para acompanhar o nosso programa, Carla, tem um dado que a gente vai daqui a pouco dessa forma de destrinchar aqui, a gente vai chegar nesse dado também, mas a cadeia produtiva ela representou 17,4% do total exportado pelo Estado. O agro, ele
certa forma, ele surpreende ainda mais no estudo? Teve uma retraída? O que a gente pode analisar desse número de 17,4%? Não, o que a gente pode observar é que nós temos, né, nessa 17,4%, isso é apenas uma parte dessa cadeia do agronegócio. Aham. 17,4% é o núcleo, né, que é agricultura, pecuária e silvicultura, que é a Aham. atividade aí, núcleo que nós chamamos. Mas se a gente agregar a informação de toda a cadeia, representou 33,2% das exportações, ou seja, é a Aham. relevância que todo esse encadeamento de atividade econômica tem e esse motor dentro da economia de Minas Gerais. Para você ter uma ideia, isso representou, em termos de produto interno bruto, né, que é uma das medidas da nossa economia, Aham. 18,1% do PIB mineiro, ou seja, a gente tem uma importância, né, no agro, na cadeia, né, do agronegócio. Pois é, e é interessante isso, né? Porque você tem ali a cadeia do agro, né, da agricultura e tudo mais, que aí, adequado para outros setores, vão ganhando de lavada, né, de outras áreas no que diz respeito ao desenvolvimento. E quando a gente pensa no desenvolvimento de outras cadeias, hoje a gente tem mais pontos da indústria, por exemplo, ligadas à cadeia produtiva do agro do que há algum tempo atrás. Por exemplo, você tem hoje mais possibilidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que não vai demorar muito a acontecer, se não é que já tem pesquisas a respeito, o turismo. O turismo já começa a aparecer alguns estudos como parte integrante da cadeia produtiva do agro, porque, por exemplo, você pega algumas cidades mineiras que as pessoas hoje viajam devido à agricultura, né? Seja pela agricultura a trabalho, seja, né, para os eventos e tudo mais, mas também pela produtividade, ou seja, a cadeia do turismo ela já começa a aparecer, antes ela não aparecia. O que a gente pode observar, quando a gente está fazendo o PIB do agronegócio, nós estamos levando em consideração, inclusive, essas atividades, porque você pode ter uma fazenda, por exemplo, que tem a sua produção, mas ela tem ali ao lado ou conjuntamente uma atividade, né, de turismo. Isso, quando está sendo feito o cálculo do PIB do agronegócio, isso está sendo levado em consideração também. Então, isso mostra, né, a diversificação aí do agronegócio, com essas atividades que vão chegando, e a gente percebe que a parte de indústria de alimentos, ela tem se fortalecido, né, em Minas Gerais e principalmente em algumas regiões, que faz com que a ligação entre essa produção agropecuária e depois, né, o processamento desses bens, ele seja bem ligado, né, bem conectado. Então, a gente tem observado esse adensamento, né, esse fortalecimento, principalmente em algumas regiões. Agora, Carla, o que é Patos de Minas, Varginha, Uberaba, Uberlândia e Divinópolis nessa pesquisa no que diz respeito ao agronegócio mineiro? Essas 5 cidades, ou 5 regiões, né? Que a gente está falando das cidades, mas Sim, são as cidades ali que compõem a região, né? Tanto de Patos de Minas, Varginha, Uberaba, Uberlândia e Divinópolis, dão um show ali nos números do agronegócio, né? exatamente. Essa é uma região que concentra mais de 60% da produção agropecuária. É uma região muito importante dentro de Minas Gerais. A gente pode observar, por exemplo, Patos de Minas, né, que nessa atividade núcleo da agropecuária, ela fica com 18% de tudo que é gerado ali, o que a gente chama de seria o valor adicionado, né, o próprio PIB, geração nova, né, de produção. Aham. Então, Patos de Minas destaca, por exemplo, a soja e o milho, ali em Paracatu, em Unai, o café, né, em Patrocínio. A gente tem em Uberaba a cana-de-açúcar, como que ela é uma atividade proeminente dentro dessa região. Em Varginha, região, quando a gente está falando aqui, a gente está usando o nome desses municípios, mas é um recorte de região feito pelo IBGE, Aham. que traz, né, um novo recorte dentro do mapa de Minas Gerais, até para regiões que a gente, às vezes aqui em Minas, a gente já tinha um costume, né,
de tratar com alguns nomes. Então, por exemplo, Patos de Minas seria a nossa região noroeste ali, esses Uhum. municípios, né, do noroeste de Minas. A parte de Varginha um pouco mais ao sudoeste. Então, todos os municípios que estão ali nessa região, e a gente pode ver a questão do café como uma proeminência ali. Em Aham. Uberlândia, a gente tem também a questão de soja, né? A própria cana e o milho também aparece aí nessa região de Uberlândia. E é interessante que em Uberlândia também tem a parte de bovinos e suínos como um destaque ali na pecuária. Divinópolis, a região de Divinópolis, que a gente chama, seria mais essa região um pouco acima dessa sudoeste, pegando um pouquinho da região central também, onde, além da silvicultura, você tem a, né, maior produção de galináceos do estado. Então, essas Aham. regiões, elas são muito importantes dentro da agropecuária e da atividade núcleo, né, da economia ou dessa cadeia produtiva do agronegócio. Muito bem, muito legal. A gente deu um gostinho aqui, mas o detalhamento mesmo desse estudo a gente vai fazer daqui a pouquinho no segundo bloco. Carla, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui do nosso AgroB, o café você citou aí, né? Citou muito bem aí entre Uhum. os pontos. O café em grão foi o principal produto exportado por Minas Gerais. Nenhuma novidade no que diz respeito a isso. O café é gigantesco, mas quando a gente vê esse dado e lembra de todos os intempéries, né, que foi a estiagem, tudo, a gente fica até satisfeito, né? Apesar de tudo, apesar dos pesares, como diz o outro, o café continuou na liderança. Sim, o café ele é o principal produto exportado, né, dentro dessa cadeia produtiva, ele está aí no ranking. Ele tem uma proeminência que já é uma proeminência histórica. A gente percebe que tem tido ganhos de produtividade, né, aí na lavoura do café, tem sido reduzida essa perda, né, da bienalidade que ocorre na colheita do café. Então, a gente continua tendo uma boa inserção aí internacional do café, mas a gente tem também até o crescimento da própria exportação da soja, né? Que vem nos últimos anos, tanto numa expansão da produção, quanto numa expansão para o mercado internacional também. Muito bem, então a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente fala mais de café, fala do milho também. A gente apresenta os números da cadeia produtiva do agro. Já já.